Então, irmão, Saul, ele não era sacerdote. Quando ele vai para a batalha, ele tinha que esperar Samuel. Quando ele coloca a mão no holocausto, Ial chega com o profeta e fala: Ial não confirmou o seu reinado de rei, porque você foste desobediente. Ial não quer sacrifício, mas obediência. Essa obediência, irmão, esse ritual que existe nos templos, como diz, sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice e participante de seus pecados. Esse pecado é a ceia, é o ritual, a cerimônia que existe da morte nos templos, que é eles negam o sacrifício de Alxa, que ele aniquilou no madeiro, porque ele estava ali pregando, eu sou o sacrifício. E eles continuam sacrificando algo que Yalcha já aboliu. Aí você vai ver que Abraão, ele quando adorava, não tinha templo. Ele invocava Ial em qualquer lugar e Ial se manifestava, assim os profetas. Mas aí vem um sistema religioso e diz que você tem que orar no templo, mas Ial chamando orar no quarto. Então, quando a gente vai ver nesse ensinamento que Ial não habita nos templos, que Alcha derruba a mesa dos cambistas que vendiam os animais para sacrificar, e Alcha vê tudo aquilo e fala que agora ele era o sacrifício. E eles não entenderam isso. Quando eles compreenderem que não precisamos de ritual religioso, todos vão largar a Babilônia, que é as igrejas, os ritos religiosos, porque eles comem e bebem para a sua própria condenação, porque não discernem o corpo. Discernir o corpo é dois tipos de corpo, o físico e o espiritual. O espiritual é Yahshua que está à direita de Yahweh. Ou seja, ou você escolhe ter uma comunhão com o maná vivo, que é Yahshua, ou você não escolhe. É igual a mulher samaritana. E ela perguntou para Yahshua, onde devemos adorar? Ele falou, nem em Jerusalém, nem nos samaritanos, mas aonde você estiver, em espírito e verdade, e clamar Yahweh, ele te responderá. Então ali Yahshua também derrubou a questão do templo. Ele derruba a questão do templo muitas vezes, né? Porque Estevão falou que Ixarral, os sacerdotes, fazia suas cerimônias de lua novas para Reifã e Moloque. Salomão também fazia isso. Ezequiel entrou no templo, viu abominações. Hoje, a palavra vai dizer em Coríntios que aquela igreja, aquele corpo se tornou morada de demônios nos templos. Você vai numa igreja universal, eles invocam demônio. Você vai numa igreja evangélica, eles falam aquelas línguas estranhas e aquelas aberrações que a gente vê. Então a gente vê nitidamente os espíritos enganadores que desceram no meio deles para enganar eles, porque eles estão negando ainda o sacrifício de Alcha, que não está morto, mas que ressuscitou. Se você tem o temor de Al, fuja dos templos, porque eu tenho que dizer para você, os templos tornou-se morada de demônios a partir do momento em que Yahshua veio e fez o sacrifício perfeito. Aos demônios vocês oferecem os seus sacrifícios, não a Yahweh, porque nós somos o templo vivo de Yahweh, morada do Altíssimo. Então, se você quer comer o maná, coma do maná o pão nosso de cada amanhecer, que é uma coisa que veio do Chamaim, do céu. Por isso que Alcha disse, quando fores pregar o evangelho nos quatro cantos da terra, anunciando o reino de Al e o fim dos tempos, quando esse evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim, e está vindo o fim, então não preocupeis que haver de falar ou de dizer, porque o próprio Yahuwah, Yal, ele te colocará as palavras na tua boca. Então, obedeça, sai dela, povo de Al, para não ser descúmplice dos seus pecados, porque ali se tornou morada de demônios e toda sorte de espírito enganador. Agora, aquele que come o pão e bebe o vinho terreno, saiba ele que ele bebe e come para a própria condenação. Outro detalhe também, irmãos. Você vê que o anticristo, o anti-ungido ou o anti-Alcha é aquele que nega que Alcha morreu e ressuscitou e que veio em carne. Vamos ver as formas de negar que Alcha morreu e ressuscitou? Por exemplo, começando pelo judaísmo. O judaísmo continua fazendo a lei cerimonial. Eles não fazem agora porque o templo caiu no ano 70. Então acabou as liturgias. Mas quem vai reedificar a liturgia? O anticristo, o anti-ungido, o anti-Alcha
que nega que Yahshua morreu e ressuscitou. Presta atenção. Eles vão reedificar a cerimônia, tanto de sacrifício de animais. Então, os evangélicos, no geral, os católicos, vão todos ser enganados pelo anticristo. Por quê? Porque essas liturgias religiosas, eles praticam. Dízimos, ofertas, vai voltar tudo. O sacrifício de animais. Tem igreja aí que faz a fogueira santa. Então, para eles vai ser normal aceitar um sacrifício de animais. Quer ver outro exemplo? A igreja católica, ela foi o anticristo. Foi ela que começou a negar que Yahshua tinha vindo e ressuscitado, com as suas liturgias. Você vê os 10 mandamentos da igreja católica? Guardar o domingo e fazer a ceia, a Eucarístia. Então, ela nega Yahshua. Porque aquele que continua nas leis cerimoniais e sacrificial de templo, como os judeus faziam lá no templo, tanto que Yahshua falou, não ficará pedra sobre pedra. Yahshua estava falando do corpo dele, que morreu e ressuscitou, mas o templo físico também caiu à ruína, então ali cessou o sacrifício. Mas as religiões continuam fazendo sacrifício religioso. Isso é anulação da morte e da ressurreição de Yahshua. Estão crucificando Yahshua pela segunda vez. E para eles não tem sangue de animais. Entende, irmão? Então você vai analisar o seguinte. A Igreja Católica ela institui domingo para abolir os 10 mandamentos, que é o sábado. Que é a lei de Yahshua, os 10 mandamentos. E ela institui a lei cerimonial e sacrificial religiosa, que é justamente a lei que Yahshua aboliu, que Yahshua aniquilou no madeiro, o sacrifício, a lei da morte. A lei da morte era o quê? A lei cerimonial e sacrificial, que o sacerdote fazia todo aquele ritual para a matança de animais, como faz na Umbanda. Você vê que a Umbanda até hoje faz a lei sacrificial. E Yahshua não aceita, ou tem alguém aí que me diz que Yahshua aceita isso. Yahshua não aceita mais a lei sacrificial, nem da Umbanda, nem do Candomblé, nem das igrejas evangélicas, nem da igreja católica. Entende, irmão? E para quem não sabe, a igreja, o Umbanda também come o pãozinho, viu? Faz a ceia lá do pão e do vinho. Então, irmão, toda essa religião faz o pão e o suco. Isso é negar Yahshua. Por isso que Yahshua falou, muitos anticristos já têm vindo. Por quê? Quando ele fala muitos anticristos estão vindo, não é que você vai ver ele com chifre, não. Ele vai vir anulando a Torá que Yahshua veio cumprir, que é os 10 mandamentos, e tem a lei cerimonial e a Torá que Yahshua aniquilou. É como você fazer algo e a pessoa vir fazer de novo. É como chamar de Yahweh de mentiroso. Entende, irmão? Porque quem aqui não crê que Yahshua morreu no madeiro? Eu creio. Você crê que ele veio para expiar os seus pecados? Então, isso foi feito uma vez por todas. Se você cair, a Bíblia fala, se o homem pecar 7 vezes, cair 7 vezes, Yahweh levanta ele. Então, se você crê que Yahshua veio expiar os seus pecados, toda vez que você desviar ou cometer um pecado, ele te purifica. Mas se você continua fazendo a ceia, você não está sendo purificado porque você ainda está na lei do pecado, na lei da morte. Compreende, irmão?